e inovação. Programa ricardoholandini.net. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Conosco na bancada, Diogo Rossi, tudo bem? Nosso amigo Bavaresco. Tudo bom? Tranquilo? Thiago Rocha. Tudo certo, tudo tranquilo? Tudo certo. Nosso convidado especial, o colega Rafael Pfeiffer. Convidado especial, que honra. Sim, estreando no programa, convidado especial, né? Pelo convite. Depois de alguns meses de negociação. Alguns meses, crianças de férias aí deu certo, né? Aliviou um pouco o horário. Lembrando que você pode interagir com o Virando o Jogo pelo WhatsApp 99817700 e também pelo Facebook, né, nas redes sociais, do programa Virando o Jogo, participando aqui com a gente do nosso programa. Pessoal, hoje temos uma pauta bomba aí que foi a demissão de todo o departamento de futebol do Grêmio, né? Toda a direção de futebol, o vice-presidente de futebol. Eu diria saída, demissão parece que ser demitiram, né? Saíram, vamos chamar de saída, fica melhor, Bavareza. Surpreendente, né? Foi surpreendente. Parece que não foi surpreendente para quem já sabia. Caso, segundo a versão do que eu acredito, do vice-presidente Chico Roman, ele e o presidente sabiam que ele ia sair. O Saul não sabia, pelo que se ouviu ontem nas entrevistas, né? Ele foi surpreendido. Então, acho que só os dois sabiam que isso ia acontecer. Realmente, ontem, quando eu estava saindo de carro e liguei o rádio de tardezinha, e foi bem na hora que saiu a notícia e tal. Depois eu acompanhei as entrevistas que ele deu para todas as emissoras praticamente. E ficou claro que realmente é uma coisa de cunho pessoal, né? Me pareceu, acho que eu respeito quem pensa diferente, mas acho que aquelas hipóteses, ele saiu porque o Paulo Miranda falou, pelo amor de Deus. Aí iam cair, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa que não bate. A questão do Edilson, tudo bem, até poder. Mas eu não acredito também que um dirigente de um clube como o Grêmio e campeão, como ele foi, fosse importar com que o Edilson. Pode ter achado ruim, mas não ia sair por isso. Mas, por exemplo, o Odorico falou que já pensava nessa saída há 6 meses, né? Desde da metade... que ele comunicou que ia sair há 6 meses. Há 6 meses? É. Então, se o Odorico já estava certo que não seria o vice de futebol do Grêmio... Por que o Grêmio não buscou outro? Provavelmente... Eu acho que teve um outro ponto aí. Eu acho que o Romildo tentou convencer o Odorico a ficar. Exatamente. Tentou até o último minuto, porque o Odorico é o homem de confiança do Romildo. Sim, com certeza. E aí acho que ele tentou até o último instante, até o último dia. Ele apostou que ele ia mudar de ideia. Certamente apostou que ele ia mudar de ideia. Tipo assim, tem situações que são desconfortáveis pra gente no nosso dia a dia e que tu vai adiando aquelas decisões. Claro, tipo um exame de saúde, qualquer coisa. Engolindo. Tu vai tentando empurrar com a barriga, mas tem uma hora que aquilo ali, eu falei de saúde agora, pode ser um pouco. Aí o cara diz assim, realmente não dá mais. E eu acho que o raciocínio exatamente o meu, eu penso igual faz. Ele ficou adiando. Vamos lá. Uma coisa que era inevitável. Ele achou que. Todos nós acompanhamos a questão da gestão do futebol do Grêmio, essa gestão vitoriosa. O Odorico Roman foi uma grata surpresa, né? Foi. Porque foi E começou sob forte desconfiança. Né? Nunca tinha entrado em vestiário, não tem esse conhecimento dele no futebol, e foi um cara que foi aprendendo, foi lidando, e o Grêmio vencedor ajudou ele muito também. Acho que ele ajudou o Grêmio ajudou ele muito. Mas eu não sei se o Odorico chegou a criar aquela casca de ferida do futebol, que a gente chama, aquela casca que a boleiragem, você sabe como é que funciona, né? Sim. Entendeu? Não sei se ele conseguiu ter, não Olha, chamar de empatia. Dizer uma coisa. Né? Não sei se ele conseguiu ter essa no convívio, se não tiveram algumas rusgas que se tornaram difíceis de suportar, até por uma questão de formação também, né? Porque o meio do futebol, ele é meio árido, né? Mas o Odorico, quando começou... Antes, inclusive, que ele começou sob forte desconfiança e teve um agravante no caso dele. Ele era ativo, digamos assim, nas redes sociais, crítico da imprensa. Esse foi um grande problema dele. Mas ele superou. Não quer dizer, não apenas ele superou, como a imprensa superou com ele. Claro. E isso aí é a favor nosso. Eu não estou falando por mim, porque eu não era...
Ele foi muito criticado. Enfim, eu não fui criticado por ele. Eu, na época, não estava militando, estava noutra situação. Mas eu acompanhava o que ele dizia. Mas a imprensa, a favor da imprensa, isso. Isso ele ontem reconheceu, nas entrevistas que eu ouvi, que ele mudou um pouco o pensamento dele em relação à imprensa. E a imprensa teve a grandeza de mudar em relação a ele. A exceção feita a alguns que continuam com preconceito, que eu escuto, que eu ouço. Não vou citar nomes aqui, não sou crítico de colega, né? Mas eu ouço e vejo e tenho opinião. E eu acho que alguns não superaram isso. E têm raiva dele. E agora estão usando essa situação para expor essa raiva. Bavaresco, aqui na bancada, sentado aqui onde tu estás, ele confidenciou pra gente que foi muito difícil no começo. Foi muito complicado. Por quê? Porque tomava pau todo dia, né? E todo neófito, em qualquer situação que vai aprendendo, ele foi aprendendo a lidar. Claro. Tanto lidar com empresa, teve que fazer alguma coisa de media training para poder lidar com isso. E né? ele é bem nervoso. No final ele já estava mais... Mas ele é um cara meio lacônico, ele não fala falas longas, né? Então isso é uma coisa que a gente depois se habituou. Daí tu ouvia, tu já identificava. Eu estava presente numa das primeiras coletivas dele, que foi... Eu não vou lembrar exatamente, talvez... Grêmio América Mineiro lá em Belo Horizonte, alguma coisa nesse sentido assim. E ele foi o representante da direção para falar. Quando diretor de futebol, não como vice. Sim. Era o Praz, né? Era o Praz. A entrevista durou 2 minutos, 3 minutos, com todas as emissoras de rádio e TV juntas. Porque a gente pensou assim, cara, não dá para apertar ele. Tá começando. E ele tá nervoso. A gente viu o nervosismo nele. No início, só que pega o desenrolar do Dorico. Pega o desenrolar. Foram 15 meses dentro do vestiário. 15 meses como diretor, depois como vice de futebol. Contratações certas, erradas. Bom, aí todo mundo tem certo e errado nas contratações. Mas ele acertou mais que errou. Eu acho que ele acertou mais que errou. Sim, o título prova isso. Não só por isso. Não, mas o título, às vezes, ele vem por acaso. Vem numa bola espirrada. Mas o Grêmio não foi campeão da América por acaso. É isso que eu estou falando. O desempenho prova, mais do que o título, o desempenho do Grêmio. Um dos 2 títulos do Grêmio, sob o comando do Odorico Roman, né? Ele não era o homem do futebol, mas a Libertadores, sim. Não são por acaso, né? São títulos bem consolidados e bem trabalhados. Com desempenho dentro de campo. Exatamente. E até ontem a gente conversando com o Odorico eu particularmente conversei com ele depois também. E ele disse que tem um problema, né, particular para resolver, que ele não tem como resolver trabalhando no Grêmio. Não quis dizer o que é, mas tem um problema que ele não consegue resolver trabalhando no Grêmio. Olha, difícil vai ser para quem entrar, independente do nome a comparação. Tiver, porque vai ter que fazer, no mínimo, o igual. Né? Agora, perde o Grêmio, né? Perde o Grêmio e perde o futebol. Mas é estranho isso, né? É estranho isso, né? Porque quando o Odorico Roman começou, perdia o Grêmio porque tinha o Odorico Roman. Agora, houve quem dissesse. Agora perde o Grêmio porque não tem. Porque não tem mais o Odorico Roman. Eu acho que perde, mas eu acho assim... eu lembro eu vou dar uma comparação. Não quero encher demais a bola do Odorico, embora ele mereça. Mas em 96, lá, quando o Fábio Koff anunciou que ia sair. E o Grêmio em 97 ainda conquistou um título. Em seguida, em maio, foi campeão da Copa do Brasil, jogando bem, ganhou com sobra. Começando a desmanchar aquele time, né? Esse foi o ruim. Acho que o Grêmio tem que evitar que pareça que está havendo um desmanche. 3 titulares sair, sendo que, na minha opinião, 2 já deveriam ter saído, que era o Barrios e o Fernandinho, eu não vejo problema, na minha opinião. Eu acho que a saída do vice-futebol, acho que ela tem mais impacto que isso. A gente daqui a pouco pode até entrar nesse assunto de futebol, não sei como é que vai ser, mas o Fernandinho, ele terminou como titular por uma circunstância. Isso. Porque o Pedro Rocha saiu e não tinha... E não tinha outro. Não, e taticamente ele foi melhor do que o Everton, taticamente. Melhor do que o Everton. E depois, tecnicamente, fez um gol importantíssimo, que abriu a vitória do Grêmio lá na Libertadores. Mas eu não considero um desmanche que todos os times... Eu estava observando isso, Nelson. Todos os grandes times perderam. Bom, São Paulo nem se fala, perdeu o principal jogador, que é o Hernandes. É como se o Grêmio perdesse o Luan. Os profetas salvador da pátria. Não, é o principal jogador. E mais, vai perder o Prato, que era uma referência lá na frente. Então, assim, aí tu pega o Corinthians, perdeu 3 titulares. Aí tu pega, sei lá, o Flamengo. O Flamengo até que não foi tanto. Mas perdeu o treinador. Então, isso aí não é um desmanche, porque daqui a pouco quem quer se aproveitar do momento dá a entender assim, tá vendo um desmanche. Não, claro que a saída do vice-futebol, a meu ver, ela tem mais impacto do que essas 3. Né? E eu errei muito, né? Porque eu achei que o Renato ia sair por cima. Eu também achei. Eu acho que o Renato, isso erramos juntos. Ganhando ou perdendo,
não ficaria no Grêmio em 2018. Até porque a gente sabe que teve oferta do Flamengo para ele Mas, trabalhar. Nelson, se a gente for analisar as entrevistas que o Renato foi dando nessa reta final, cada vez que a gente perguntava para ele da renovação, e até mesmo para o Gauchinho, o empresário dele, o Gerson Deiburg, cada vez que a gente perguntava sobre a renovação do Renato, estava claro, bem diferente do que das outras vezes que o Renato passou pelo Grêmio. Das outras vezes o Renato não dava nenhum indício de que queria continuar. Dessa vez não. Dessa vez o Renato dizia que queria continuar. Porque eu acho que dessa vez só, o Renato, acho que já estava com essa ideia antes, claro que o Flamengo balançou, ele gosta muito do Flamengo. E do Rio, né? E do Rio. O Flamengo balançou bastante o Renato, mas acho que dessa vez foi uma das poucas vezes que eu vi o Renato, desde o início das conversas, começar a dizer que ia ficar no Grêmio. E ele fica sendo, no momento, se não estou enganado, o segundo treinador mais longevo. Terceiro, né? Sim. O primeiro é o Mano. O segundo é o Carille, se não me engano, como efetivo, né? Porque o Carille, ele fez o finalzinho do outro campeonato e começou o brasileiro do ano passado. E ele é o terceiro, quer dizer, dos 20 grandes aí. Você estava comparando e dentro da história do Grêmio ele já é um dos maiores treinadores da história do Grêmio. Sim, claro. Pelo o resultado. Renato tem uma grandeza do Grêmio, eu acho que ninguém teve perto do que ele tem hoje. Né? O Grêmio, que tem uma tradição de treinadores gaúchos, teve nos grandes títulos só um, eu acho que não era gaúcho, que foi o Evaristo. Justamente esse título de 97, que os demais pegassem Ena Andrade, Espinosa, Renato Portaluppi, Tite, Mano Menezes. Então, botando o Mano em função... foi um título da Série B, mas foi muito importante para o Grêmio. O Cláudio Duarte também. Claudião é verdade. Injustiça minha. Não, mas mantém minha tese. Sim, claro. Agora, o novo vice de futebol do Grêmio, que segundo o Dorico Coman pode ser anunciado hoje ou daqui a uma semana, que é o período que ele vai ficar no cargo ainda, ele tem um trabalho árduo, né? Contra um centroavante. Eu acho que isso está sendo feito, tu não acha? Já está bem encaminhado. Eu também acho. Mas que não vai ficar pronto a contratação dentro do período de trabalho dele. E ontem me surpreendeu, né, muito, até por ter trazido essa informação nas rádios, que é a seguinte, que o Grêmio busca um lateral direito ainda, isso é normal, a gente sabia. Um meia e um atacante. Ok, isso a gente sabia. Mas ele disse que o Grêmio ainda vai buscar mais um lateral esquerdo e, se der, mais um zagueiro. Olha. Sabe por que é isso, na minha opinião? O Grêmio tem o temor, claro que vai parar para a Copa do Mundo, mas tem um período antes. Vá que o Kahneman é convocado. Não é possível. outra, tem. Porque o Jeromel tem uma grande chance de, concorda? Tem. A janela quente é lá no meio do ano. Não, tudo bem, tu tem razão. Mas tu tem jogadores do Grêmio que ontem o Jeromel deu uma... Você de desgastar agora essa busca... Não, por isso que ele falou... Mas não é para buscar para ontem. Pessoal, o Grêmio está olhando esses jogadores, está monitorando o radar do Grêmio esses jogadores. O Grêmio foi cirúrgico nas contratações do Paulo Miranda, acho que Paulo Miranda? Paulo Miranda. Mas não precisa te preocupar em se confundir. Ele se pois é, viu? Falou em Paulo Miranda, todo mundo se confunde. Eu acho que foi cirúrgico, é um grande zagueiro. Sim. Entendeu? A altura de substituir qualquer um dos dois, mas acho que o Grêmio talvez esteja pensando isso, que o Kahneman não foi convocado nenhuma vez, mas vai que o treinador da Argentina resolve convocar e o Tite leva o Jeromel, o Grêmio fica sem zaga. Fica, claro, já bem melhor do que era antes, com Bressan e Paulo Miranda, mas dá com um pouco de outro zagueiro. Todo jogador convocado para a Copa do Mundo, ele vai antes da parada. Por isso que eu estou falando. É um mês antes, né? Um mês antes. Aí já pensou? De Libertadores e tal. O Grêmio corre um sério risco, vamos colocar entre aspas. De desmanchar quase. De desmanchar o time. Arthur, o Luan eu acho que não vai, mas Arthur, Jeromel, Kahneman. Já é um problema. E o próprio Marcelo Groy. É verdade, o Marcelo não lembra. É que nós já estamos colocando o Arthur ficando até o meio do ano, né? Vai ficar. Isso eu tenho convicção. Nós já estamos colocando isso aí. O Dorico disse que o Arthur tinha uma proposta e não era do Barcelona. E ontem, conversando com o Duda Crefe, que participou da reunião do Conselho de Administração, ele até brincou, olha, eu imaginava que eu ia chegar na reunião e ia me falar do centroavante, e na verdade eu perdi um vice de futebol. E aí, no meio da conversa, ele disse, que o Arthur vai ficar. Eu disse, opa, isso é informação. Ele disse, não, porque pelo que está acontecendo, pela reunião que a gente teve hoje, o Arthur vai ficar até o meio do ano. E isso é uma grande notícia para a torcida do Grêmio. Isso é uma grande notícia. Sinal que não teve aquela movimentação de mercado que o pessoal tinha. Era o Barcelona. Na minha opinião, embora eles não vão confirmar, o Barcelona, está claro. Só que o Barcelona fez uma opção. Ele queria muito o Coutinho desde a outra janela e teve que fazer uma opção. Não perderia o Coutinho agora. Não, o que o Grêmio diz é que o Barcelona não fez a proposta para o Grêmio. Sim. Mas outro clube fez. E talvez não tenha sido satisfatória, né? Assim, eu posso estar... Ou então o Arthur não quer, a palavra dele,
Que ele não quer ir para outro clube. Que ele não vai para outro clube. Aí pode ser. Porque, por exemplo, o Grêmio tinha uma informação e confirmava ela, confidencializava a todos, que esperava o Barcelona no início desse ano. Sim. O Barcelona não veio com a proposta que o Grêmio esperava. Talvez o Grêmio, ciente, para não repetir o que o próprio Barcelona já fez com o Grêmio, vai aguardar o Barcelona. Eu não sei, eu vendo o futebol maravilhoso que apresentou o Arthur, principalmente nesse segundo semestre, né? Coisa louca que jogou esse guri, eu enxergo ele jogando futebol inglês. Eu não sei por que aquele estilo de carregar a bola no meio campo com qualidade, botar o time para frente, que ele faz muito bem isso. Eu enxergo ele muito mais no futebol inglês do que jogando no Barcelona. Mas eu não sei se ele tem condições físicas ideais para jogar no futebol inglês hoje. Pelo tamanho? Ele tem intensidade suficiente. Pelo tamanho dele? Não é nem o tamanho, é mais o porte mesmo. Percebe jogadores de meio campo que tem futebol inglês, são jogadores altos, mais fortes, né? Jogadores de intensidade física diferente da do Arthur. E me chamou muita atenção que o Liverpool está cheio de dinheiro agora e vai gastar de maneira estranha, né? Eu, daqui a pouco, né, no alto de um devaneio, se fosse o Liverpool, dava um rebote no Barcelona. Pegava o Arthur. Não tanto o Coutinho. Não, exatamente. Mas o Arthur não repõe o Coutinho. Não, é outro jogador. Não, mas é para dar o rebote. Mas é na resposta. Eu concordo. O cara já tirou até foto com a camisa do Barcelona. Daqui a pouco chegou... Não, tirou foto, mas vai jogar aqui agora. Aí era uma resposta. Lembrando que o Liverpool vai gastar um dinheiro com o Alisson, né? Certamente vai gastar, porque o Klopp, que é um goleiro, indicou o Alisson e aí vai pingar um dinheirinho na conta do Inter. Dinheirinho. Bom. Dinheirinho. Dinheirinho? Bom dinheiro. Olha o que está acontecendo hoje no Inter. Tu acha que eles vão fazer o que com esse dinheirinho? Vão rir até o final do ano. O Vasco não ganhou 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. O cara que foi vendido há quanto tempo? Isso aí é o clube formador, né? Uma das grandes burrices do Vasco, né? Precisava de dinheiro na época e vendeu a preço de banana para Inter de Milão, né? O Felipe Coutinho na oportunidade. Que foi vendido com 17 anos, 17, né? Não pôde nem estrear na Internacional, né? Demorou um tempo até para... Foi muito mal na Inter, foi emprestado foi vendido, na verdade, para o futebol espanhol. Jogou no Espanhol, que é o Espanhol de Barcelona. do Barcelona. Aí lá foi vendido por uma banana, por um dinheiro de troco também para o Liverpool, e agora o Liverpool fez. Agora, o Vasco, que até esse ano, agora, 2018, ainda vai sobreviver daquela áurea de time grande que ganha um pouco mais no negócio da TV. A partir de 19, ele vai para praticamente ficar ali com a dupla Grenal, com o Cruzeiro, com o Atlético, e vai ter que ter competência. Senão, o Vasco vai virar um Botafogo. Mas se o Vasco virar um Botafogo, fica bem, porque o Botafogo tá jogando bem. Não, tá jogando bem, mas não ganha título há quanto tempo, né, cara? Assim, E o Botafogo não tem nada de dinheiro, né? Não. O Botafogo não tem nada de dinheiro. Não, o Vasco tem dívida. E ele tá sobrevivendo desses 100 milhões que ele ainda vai ganhar esse ano. O ano que vem é diferente a regra. E aí, tem uma série de coisas O Vasco tem o Euricão, gente. E tem o Eurico Miranda, não fica mal nunca, que é isso. O Eurico Miranda, cara, falar em... Bom, legal, depois do comercial, vamos falar sobre outro dirigente que tá dando rolo aí. No rolo no futebol brasileiro. Uma briga. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. E se você quiser viajar, então, no Sesc. Para interagir com a gente, pode ser pelo WhatsApp, 99817700, também pelo Facebook. Diogo Rossi, temos bastante gente aí. Tenho que mandar um grande abraço para o professor Benhur Pereira. Grande treinador. Grande figura, um abraço. O professor Benhur está sempre... Eu acho que esse é o período dele entre o treino da manhã e o treino da tarde. Né? Está sempre nos acompanhando, então um abraço para o professor Benhur Pereira. É o pré-sexta. Mandar um abraço para a Vera Helena Gomes, também está nos acompanhando por aqui, né, participando conosco. Mandar também um grande abraço para o Jonathan Fernando Schmitz, né, que está nos acompanhando também por aqui. O pessoal todo participando com a gente no Facebook e no WhatsApp. Falar sobre dirigente, né? O presidente lá do... Presidente não é presidente, é quem manda do Atlético Paranaense lá.
É o presidente do Conselho Deliberativo agora. É quem manda no Atlético Paranaense, né? O Mário Sérgio Petralha. É o dono. É o dono. É o mandatário. Nos morros o cara diz quem é o dono. Nossa, que comparação boa. Que comparação maravilhosa. Olha o processo, chamando processo. Não, mas o Petralha, o Atlético Paranaense emitiu uma nota oficial justificando o porquê do insucesso da contratação do Seedorf, né? E justificando que a negociação estava quase fechada, mas o empresário pediu uma comissão exorbitante e não aconteceu o negócio. O empresário Bruno Paiva, né? Bruno Paiva, né? Citaram Bruno Paiva e a OTB Esportes. Isso. E aí essa empresa emitiu uma nota oficial dizendo que são inverdades e que, infelizmente, o presidente, o Mário Sérgio Petralha, chegou... Senil. Chegou, a idade pegou e tá dizendo coisa. O Bruno Paiva é o assessor de imprensa da seleção, aqui? Tá meio... Não, filho do Mário Sérgio. Bruno Paiva é filho do Mário Sérgio. Ah, tá. E nessa mesma nota, o Atlético Paranaense linkou as saídas conturbadas que está sendo do Zeca do Santos, onde também ele é representado pelo Bruno Paiva, e agora o Gustavo Scarpa, que está saindo do Fluminense, né? Então, em cima disso, na nota também acaba relatando esse tipo de maneira. O Atlético Paranaense fechou as portas para um empresário que tem grandes jogadores. Sim. Né? E a OTB Esportes, que tem uma série de jogadores interessantíssimos. Né? Eu sei que a OTB se recomendou que os familiares e os amigos tomem alguma atitude em relação à internação, ao tratamento. Coisa louca isso aí. Isso vai dar muito pano para a manga. Né? E o Flamengo, a gente falou aqui, né? Acertou com o Carpegiani, né? Já está sendo apresentado nesse momento lá. E o Rueda foi embora para um projeto 2022, é isso, né? 2020. 2022, né? Na verdade, ele vai ter a obrigatoriedade de ganhar a Copa América, né? Pois é, por isso que eu falei 2020, porque o Chile... Onde é a próxima Copa América? Perguntinha Zé Aldo Pinheiro. Grande abraço pro Zé. Grande abraço pro Zé. Não me lembro mesmo. Mas o Chile foi campeão, né? Em 2015. Foi bicampeão. Bicampeão. Ele ganhou a Copa América Centenária também, né? É o grande título da seleção chilena. Os dois, né? Os grandes títulos da história da seleção chilena. Los Rojos. Agora o Flamengo chama atenção, né? O treinador Carpegiani fez um bom trabalho no Bahia, mas ficou nos últimos tempos aí perambulando bastante entre clubes intermediários. Mas nós temos o exemplo do Renato. Mas ele mesmo disse que não queria mais ser treinador, né? Ele queria ir para o Flamengo para ser um diretor. Eu não via mais o Carpegiani como treinador. Mas ele foi bem no Bahia, né? Foi bem, mas eu não via mais. Eu via na figura dele o gestor. Eu vi ele fazendo um trabalho que o Autori vai fazer, por exemplo. Ver essa figura do Carpegiani, ele dentro do campo, eu não consigo mais imaginar. Como consultor, assim, como um gestor do futebol do clube? Como um... Copa América que será no Brasil, só para lembrar. Em 2019. Boa Parabéns para nós. Falta bem pouco. Essa Copa América já era para ter ocorrido antes, né? Era para ser em 2013, mas como o Brasil sediava a Copa do Mundo em 2014, foi passando e foi indo. Foi indo, e agora caiu em 2019. Mas o Carpegiani, eu não sei se como gerente de futebol, como... Ele queria ser um coordenador técnico. Isso, é o que ele coordenador técnico, que é, na verdade, o que o Espinosa queria ser no Grêmio, né? O Espinosa queria ser isso no Grêmio. No início parecia que ele ia ser isso. Parecia. Mas não foi. Efetivamente não aconteceu. Não foi. Eu acho que o Autori vai assumir isso, talvez, lá no Fluminense. O Antônio Lopes fazia isso no Botafogo. E bem. Fazia bem. Não era um gerente de futebol, mas também exercia esse cargo. E o Carpegiani via mais assim, não sei como é que ele está no campo. Uma coisa é pegar o Bahia, outra coisa é pegar o Flamengo. É bem diferente. E o Flamengo tem uma série de jogadores, né, que são difíceis de lidar, né? São jogadores que estão naquela linha da qualidade técnica avançada. Por exemplo, o Berril não terminou a temporada porque estava machucado. Isso. Mas daqui a pouco tu vai ter disputando posição o Everton Ribeiro e o Berril. Fora outros que eu não estou nem lembrando. Você tem Diego. Aí você tem... Não, Diego é titular, mas aí tu tem lá na esquerda o Everton. Isso. E tem querendo outros jogadores buscando espaço. E, enfim, eu acho que o Flamengo, na minha opinião, tem um problema nas volâncias. Mandou embora o Márcio Araújo, mas
Ele não tem volantes assim à altura do resto do time. Tá tentando o Wallace, né? Mas sabe que isso eu não vejo como um problema para o Carpegiani especificamente, essa questão de controle de vestiário. Porque vamos lembrar, o Carpegiani é o treinador campeão mundial com o Flamengo. Sim. E o grande trabalho do Carpegiani foi na seleção paraguaia. Não, foi na seleção paraguaia. E no Flamengo, campeão mundial. Tá, mas quanto tempo faz que o Flamengo foi campeão mundial? Ok, mas ele tem o laço pra, por exemplo, chegar o Diego, ele não se intimidar com o Diego. Não, se intimidar não vai. Tamanho... Não é um se intimidar. Eu digo assim, não é nesse sentido. Jamais. O Carpegiani é um cara... Nossa, tem muita história, seleção brasileira, tudo. Não vai se intimidar. Mas ele pode sofrer uma espécie de... Não vou falar boicote, mas é aquela dificuldade tradicional de quem tem que colocar um grande jogador na reserva. É isso que eu tô falando. Mas não que ele vá se intimidar. A minha grande questão sobre o Carpegiani é o trabalho de campo. Não, acho que nesse sentido... Porque até os questionamentos que se havia no Bahia, por mais que ele tenha feito um bom trabalho no Bahia, levando o Bahia quase a Libertadores, é que os treinamentos do Carpegiani eram um pouco ortodoxos. Mas eu acho isso aí, cara, avaliar... Desculpe, agora podemos entrar até, se quiserem, né? Eu quero avaliar isso aí. Eu acho que a gente está dando muita importância, às vezes. Tudo bem, treinamento é uma coisa importante. É como se tu fosse avaliar a peça pelo ensaio. Gente... Eu acho que às vezes a gente dá importância demais. Tu tem que ver o resultado no campo. Tu tem que ver o resultado no campo. E aí os caras ficam assim, claro, a gente está sem assunto, né? Quanto melhor tu ensaiar, a chance de acertar na hora do show é melhor. Não, mas aí a opinião de como se ensaia bem ou mal, não é nesse sentido que o Thiago falou. Ele falou assim, os treinamentos dele são ultrapassados, ortodoxos, não sei o quê. Bom, mas o resultado no campo como é que é? É bom, né? O Inter queria. Aí o cara pode ter assim, mas o treinador pediu tal coisa. Nós vamos falar de Inter. E aí não acontece. Nós vamos falar de Inter depois do comercial, tá? O Carpegiani trabalhou no Coritiba e no Bahia nos últimos anos. E foi Será bem? que é tão bom esse Mas trabalho? foi bem. Mas acontece o seguinte aqui, ó. Acontece o seguinte. Vamos lá. Eu fiz a referência do trabalho do Carpegiani, foi na Copa de 98 na França. Sim. Que ele fez para mim, o melhor trabalho de treinamento de um time de futebol. Porque ele pegou um time médio, que era o time do Paraguai, entendeu? Fez um retrancão organizado. Não merecia perder aquele jogo. Não merecia ter sido eliminado da Copa. Sim. Fez partidas assim, históricas. Fez uma eliminatória de 98 muito bem também. Se credenciou. Quer dizer, só que é o seguinte, 1998, quantos anos faz isso, gente? Sim. Entendeu? O futebol evoluiu, isso faz 30 anos. Então, o que aconteceu? Aí vai de encontro com o que tu disseste. 20. 20 anos. Pode ser que não se consiga. E os próprios trabalhos do Carpegiani nos últimos anos são trabalhos de curto prazo, 6 meses, 7 meses. Não tem um trabalho a longo tempo que a gente possa fazer até uma avaliação. Daqui a pouco é isso. Mas é até na linha do Bavaresco, uma avaliação um pouco mais técnica de todo o conjunto do trabalho dele. Daqui a pouco é isso. Daqui a pouco mas os dois últimos trabalhos dele, na minha opinião, foram bons. No Coritiba, ele pegou o Coritiba mal e salvou o Coritiba. Coisa que os treinadores atuais não conseguiram. Mas aí uma crítica a ele, né? Quando ele fez esse bom trabalho no Curitiba, ele não quis ficar porque ele queria treinar no futebol chinês. Não, aí tudo bem. Isso aí eu não avalio. Mas aí é o dinheiro. Não, tudo bem, mas se tu não tem proposta para deixar o clube e tem uma proposta para permanece depois do bom trabalho que tu fez, né? Não, essa avaliação dele de carreira eu não vou entrar no mérito. O que eu estou falando é do trabalho e eu... Mas acho que faz parte, né? Claro, não, tudo bem, mas eu digo assim, os dois últimos trabalhos dele que eu lembro foram Coritiba e Bahia, foram bons. Sim. E aí eu tô só me pegando no que disse o Thiago. Depois nós vamos falar do Inter, vou falar onde é que eu quero chegar. Eu acho muito prematuro começar a avaliar treino e dizer que está tudo certo, que melhorou. Tu tem que ver o quanto daquilo que é treinado o cara consegue botar dentro do campo. Mas eu vejo assim, pelo menos. A chance de tu acertar na hora final, treinando melhor e de uma maneira mais adequada para o momento... é melhor, né? Qual é o melhor professor? O que dá a melhor aula ou o que consegue fazer os alunos aprender mais? Os dois, eu acho. Não, são coisas diferentes. O cara, tu olhando, tu pode dizer assim, essa aula desse cara, mas o cara ensina. A chance do aluno aprender mais é com qualquer tipo de professor ou com o que dá a melhor aula? É com que consegue que o aluno aprenda mais. É diferente da melhor aula. É a diferença entre eficácia e eficiência. Mas depois... É uma discussão bem ampla. Vamos falar sobre isso depois do comercial. No Galeto Mamma Mia, toda a comida é fresquinha. As massas são produzidas diariamente no restaurante mesmo. O galetinho é entregue pelo fornecedor todos os dias. As saladas sempre novinhas, comida de qualidade sempre fresquinha. Tudo feito na hora. E o tempero do Mamma Mia é demais. Isso é qualidade. Por isso,
esse sabor único que só o Mamma Mia tem. Vamos ao recado do Banrisul. O que faz um banco ser grande? É a gente falar a sua língua, é ter o seu jeito, é estar sempre do seu lado, ali na esquina ou no mundo inteiro. É fazer aquilo que só um banco que é nosso pode fazer. Reinvestir os recursos, aqui mesmo, no Sul. É isso, o Banrisul só é grande porque a nossa gente é grande. Banrisul, o grande banco do Sul. Aí, recado do Banrisul. Gente, treinamentos internacional, estamos falando sobre questão de treinador, fazia muito tempo que o Internacional não treinava da maneira como o Odair está treinando. O trabalho de campo. Isso é verdade? O treino do Odair é... Assim, eu vi um treino do Odair, tá? Desde que ele começou a treinar o Internacional. No treino que eu vi, ele fez um treino de campo reduzido, tá? Com o time, tentando fazer a saída de bola e a pressão. Depois ele fez um mini-jogo com 2 equipes, a titular e a reserva, e me chamou muito a atenção a maneira como ele cobrou individualmente dos atletas. Agora, né, é um treinamento, não posso afirmar se ele é moderno ou não, pelo fato de que, por exemplo, o Renato, né, que é um treinador que não se faz uma avaliação se é moderno ou não, faz um treino bem parecido com aquele. Não, né? e eu ouvi sobre os... Não sobre agora, esse treino. Agora sim, treino, que é aquilo que a gente considera um treino, né, que é separar o time, fazer orientações, buscar fazer jogadas, isso ele faz. Quantas vezes tu viu o Renato fazer isso no ano passado? Nenhuma, porque o Alexandre Mendes faz por ele. Nem o Alexandre Mendes. Não, no campo reduzido ele faz, né? Poucas vezes. Poucas vezes. Eu vi o Guto Ferreira. Ele vai chegar onde eu falei. Eu vi o Guto Ferreira. Eu ia dizer a mesma coisa. O que o Guto Ferreira fazia? Nós, várias tardes, passamos juntos lá no CT Parque Gigante. Quebrando a cabeça, tentando entender. Não, o Guto Ferreira pegava o time titular, levava para o outro campo do CT, treinava sem adversário. O treino fantasma que ele chama. O treino fantasma. Não, mas eu vi vários. O Celso hoje. Não, eu só estou querendo chegar no ponto seguinte. O Renato, a gente ia para o treinamento e aí o apresentador perguntava para nós lá na rádio. Renato botou o time, olha, não. E hoje? Não. E hoje? Não. Não no período que a gente viu, daqui a pouco ele botou no período que a gente não viu. Eu tenho muito medo dessa avaliação de treinamento. Eu, como repórter, eu não consigo fazer avaliação de treinamento. Que é o mesmo que eu acho. Eu não consigo. Eu acho muito prematuro. Eu não consigo fazer avaliação de treinamento como repórter. Porque a gente tem que saber que tipo de metodologia o cara está usando. Essa história do campo reduzido. O campo reduzido, para mim, ele serve e vai servir muito para te fugir da marcação-pressão, para te ter a noção de ter o tino da jogada rápida, porque o futebol ele está muito rápido, está muito veloz. Muito. Agora, eu não consigo fazer esse tipo de avaliação. E os conceitos ideais, eles são de todos os treinadores, praticamente, os mais novos. Porque todo mundo está bebendo da mesma fonte. Exatamente. Só que daí, o que diferencia o cara vitorioso e de sucesso do que não é 2 coisas. Primeiro, quando dá errado, quando aquilo que tu planejou, tu começa o jogo e o teu adversário está fazendo melhor que tu, porque todos têm o mesmo conceito, e os jogadores do outro são melhores, ou absorveram melhor o conceito. Aí tu vê. Então, essa é a primeira circunstância. Quando dá errado. Como é que tu sai daquilo? E quando tu tem que mudar o jogo? Aí que tu vê o cara. Às vezes, sem treino... Então, o Renato faz bem isso. Então, por exemplo, Grêmio e Botafogo. O Grêmio sem o Luan. Segundo jogo, eu tô falando, não o primeiro. Primeiro, o Grêmio foi taticamente perfeito, na minha opinião. Faltou um pouquinho de sorte nos armários. Mas no segundo jogo, o Grêmio estava tomando um vareio do Botafogo. Mas ele fez uma modificação e acabou o Botafogo. Depois daquilo, o Grêmio teve mais chance, além do gol, de fazer o segundo, que o Botafogo de empatar. Embora ontem o Jair Ventura, sem nenhuma modéstia, na minha opinião, até de forma arrogante, dizendo que, enfim, que achava que o Botafogo merecia ter ganho e tal. Não engoliu a derrota ainda. Que ele tem que lembrar que é futebol, né? Não é competição de justiça. Não é por merecimento. Né? Mas mesmo por merecimento, depois que o Renato mexeu no time e ele não conseguiu dar resposta. Ele não teve o contra-veneno. Por exemplo, então é isso que eu quero dizer. Aí que tu vê... Em 2017, o Renato, dentro dessa ideia de treino e de jogo, para mim, em 2017, o Renato perdeu taticamente para adversários em campo 20 minutos. Que são os 10 primeiros minutos do jogo contra o Botafogo, que é antes da alteração. Né? Ele altera o jogo. Um pouco mais do que mas é que o Grêmio suporta ali bem uns 10, 15 minutos, depois
perde por 10 minutos E ele foi praticamente ousado, bem. ele fez uma alteração bem... E os 10, 12 minutos que ele perde para o Zago no Grenal do início do ano, né? No início do segundo tempo. Exatamente, são o 2-1. Em 12 minutos o Inter engoliu o Grêmio. Engoliu o Grêmio. Então ali é o... Pra mim são 12 minutos. Eu não sei se teve 12 minutos. Foi os 12 minutos da história do Zago do Inter. Melhores 12 minutos do Zago do Inter. Sim, foi, com certeza. Tô errado? Não, tá certo. Mas eu tenho a impressão, desculpa, só para não ser... Agora eu vou fazer uma... A gente vai adorar o que eu vou dizer. Acho que aquilo ali tem mais a ver com o D'Alessandro que com o Zago. Mas... Quer entrar no assunto do D'Alessandro? Não, só para dizer que eu acho que o D'Alessandro pode ter sugerido aquela alteração. Vamos para cima. Não, estou valorizando. A gente vai até sexta-feira nesse assunto. O D'Alessandro pode ter dito, não, vamos para cima deles, nós estamos perdendo, vamos tocar o horror. Eu fico de volante, ele ficou de segundo volante. Ficou. Entendeu? Por um tempo eu aguento e vamos para cima deles. E essa segundo volante o Zago até tentou depois do Grenal, né? Mas aí muito tempo. Que eu digo que tem mais tentou por muito tempo. Aí tentou por muito tempo. É isso que eu digo, tem mais a ver com o D'Alessandro. Qual foi o que dava treino fantasma? O último foi o Guto. É o Guto. O Inter é tão ruim que perdeu o treino fantasma. Perdeu por 1-0. O Inter foi todo ruim no passado. O time foi Nelson, pior. Nós estamos falando aqui, ó. Nós estamos falando do pior Nelson, Inter de todos os tempos. passa 2017 já foi. Consigo. Mas já foi. Já está na Série A de Depois volta, que eu vi o treinamento do Celso Roth, lá ainda em 2016, 16, né? Sim. 2016, Celso Roth, eu estava ali do lado do treino e eu vi o Celso Roth gritar pro Paulão. Muita gente critica o Paulão, né? Mas eu vi o Celso Roth falar pro Paulão o seguinte: larga a bola lá, joga a bola lá na frente que o Ariel vai brigar com o zagueiro, ela vai sobrar pro cara do meio. Quando a orientação é pro teu zagueiro jogar a bola lá pro seu centroavante brigar, esquece. E tu ouviu isso? É sorteio, né? É sorteio, cara. Sim. Isso aí tu não tem tática. Tem treinador que diz que quando a bola tá lá em cima, ela não tá com o adversário. Então, não é um raciocínio. O balão do Paulão, ele tinha que ser o recurso. Balão direcionado. Balão direcionado. O balão do Paulão tinha que ser recurso, mas era algo pedido pelo treinador. Eu me lembro disso. O Paulão não estava nem pressionado. E ele era criticado por fazer isso. O Paulão não estava nem pressionado, cara. Na verdade, foi um pouco antes até... O Falcão foi antes do Celso, né? Sim. O Falcão que disse, né? Que em 2 treinos ele não conseguia tirar da mente dos atletas. Porque o Argel usava isso também. Usava muito. Fica muito... Vocês estão falando dos responsáveis que destruiu o futebol internacional. Não, mas é que tu quis voltar em 2017, a gente já foi lá em 2016, então. O Internacional perdeu o treino fantasma. O Internacional 2017 não perdi, 2017 perdeu o treino fantasma. O Internacional 2017... O Inter estreia contra o... Veranópolis. Quinta que vem. É quase uma tradição. O Inter já fez alguns grandes jogos. De 2017, inclusive. 17 que foi aquela confusão, não foi? Foi o jogo das pedras. 1-1, né? Mas esse jogo é aqui, né? Esse jogo é aqui. Parece que aquele jogo foi uma pedreira. Esse jogo terminou com a carreira do Eduardo no Inter, né? Se ele perdeu uma coisa pro que é, né? Que é. Eduardo, mas teve uma operação naquele jogo Eduardo também. Teve uma cirurgia ao vivo, né? Sim, no Diego, né? Diego que estava fazendo a estreia. Estava fazendo a sua estreia ali como titular do Inter. O Zago tinha apostado nele. Né? E o goleiro não tomou nem cartão, lembra? Nem cartão. Bom, mas a torcida fez tudo aquilo e não pegou nem suspensão, quer dizer... A notícia boa é que o Internacional começa o ano, daqui a uma semana tem um jogo contra o Veranópolis e parece que tem um time titular. Sabe qual é o meu medo em relação a isso, Nelson? 2006, quando o Grêmio voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio também começou com a base mantida de 2005. O Grêmio também começou. Ganhou o Campeonato Gaúcho, que até agora ninguém sabe como. Ninguém sabe como o Grêmio... Pedro Júnior. Ninguém sabe. O Grêmio ganhou o Grenal porque o Mano Menezes... Ganhou não, empatou, né? Mas aí empatou os dois. O Mano Menezes fez uma alteração tática que matou o Abel naqueles 2 laterais pela direita. Matou no primeiro jogo. E o Patrício. Alessandro quebrou a perna naquele jogo. E aí no segundo jogo... O Mano repete, só que pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, como é o nome dele? Era o Wellington e o outro... Lúcio. Era o Magrinho? Era o Lúcio, né? Acho que era o Lúcio já. Era o Lúcio e o Wellington. E até o Mano disse, olha, não sei como é que o Abel caiu nessa de novo, mas caiu. Que ele repetiu. Invertida, a famosa invertida. Só que fez pelo lado esquerdo. E o Inter também jogou muito mais que o Grêmio aqueles 2 Grenais. Sim. Só que acabaram empatados. E o Grêmio, quando começou o Campeonato Brasileiro 2006, o Grêmio começou tomando ferro, mas tomando muito. O Grêmio se deu contra o Corinthians, né? Só que foi quando o Grêmio se deu conta, não dá para ser o time da Série B, temos que mudar esse time.
E aí o Inter está começando com a mesma ideia, vai pegar a mesma Mas eu falei isso ontem aqui, tu não... Talvez mudar a fotografia, né? Tem que mudar, cara. Mas eu tô achando que o Inter tá fazendo... eu disse assim, ó, tá tão igual que o Internacional tá desafiando aquele conceito de insanidade do Einstein, que diz que a pessoa insana é aquela que faz sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. O Inter penou para subir para a Série A. Vamos lembrar isso aí. O Inter fez uma campanha ruim na Série B. Para um time do tamanho do Inter. Aí tu tem o mesmo time, tu vai jogar, chegou a treinar, não sei se vai jogar, no Gauchão até pode, repito, mas na Série A nunca. Um volante, mesmo, volante. Só o Dourado. O Edenilson fazendo um papel de quase extremo, ou semi-extrema. Aí vai ser muito difícil, cara. Vocês podem me cobrar. Eu não vejo tanto futuro no Dourado na titularidade do Inter. Eu acho que o Dourado vai acabar. Não tem. Vai ter que, esses que estão chegando, vai surgir mas esses um desses. Esses quem? Tá surgindo, né? O Patrick, esse que tá jogando. O Patrick, olha só. Vão ser mais velozes que o Dourado. Não, velocidade no campo. Mas se chegar o Richelli, eu posso até concordar com Richelli, pode ser? Se chegar o Richelli. Mas o Richelli, a força que o Internacional tá fazendo para trazer o Richelli, eu também não vejo. Mas é só para ir nessa linha do Nelson. Mas se vai chegar alguém, o Internacional carece de velocidade. Agora tem um detalhe assim, ó. O Camilo, ele sentiu a panturrilha esquerda, tá? Ele não tem treinado. Ele estava sendo titular. Isso, exatamente. Possivelmente ele não jogue contra o Lajadense sábado agora, no jogo treino que o Inter vai fazer. Único jogo treino antes da partida. O Grêmio joga sexta-feira contra o Avenida. O Grêmio de transição, Detalhe, o Inter está fazendo um regime de concentração já para esse jogo treino, para já colocar os jogadores, né, num ambiente mais próximo, acho correto e interessante. Agora, o substituto do Camilo tem sido o Patrick. Não pode. Tá errado. Tá errado, cara. Não pode ser o Patrick, cara. Ele até não é um jogador que joga pela esquerda. Não. Ele não é extrema. Ele não é extrema. Ele não é... Não, mas ele joga pela direita. Sim. Ele não é extremo. Não é um jogador de extrema, não é um jogador de meio campo de ataque. Ele é um marcador. Segundo volante. Né? O Internacional contratou ele porque ele tem uma característica muito parecida com aqueles volantes que o Inter contratou no início de 2016. Um jogador de força e roubada de bola. Ele lembra o Edenilson, né? Na intensidade do campo. Eu sei que ele é parecido com o Anselmo. Não tem nada a ver com o Anselmo. Você falou em 2016, já me lembrei do Anselmo, pelo amor de Deus. Muito mais ofensivo que o Anselmo. Ele me lembra só mais forte fisicamente o Fabinho. É isso aí. Fabinho nessa linha. E nada a ver assim, mas o William na força. William, aquele que era volante. Williams. Isso. Na força. Só que tu não pode colocar ele como extrema pela esquerda, cara. Mas o Odair fez uma outra modificação nesse mesmo treino, né? Ele puxou o Patrick para jogar ao lado dourado, botou o Edenilson na direita e puxou o Potker para a esquerda. Mas daí mudou tudo. A cara do pai. Ele tava com uma calça branca e uma camisa azul. Queria o Patrick e botou uma camisa vermelha e uma calça roxa. Mexer desse jeito, olha, porque eu quero uma fotografia nova na Inter, mas agora... No terceiro dia não dá, né? Tu mexer com essas mesmas peças, tu só fazer... Não dá certo. Vamos torcer que dê certo. Tá, tem um detalhe, né? Tem um detalhe, assim, que eu dou aquele... Né, desconto, que é o fato de que o Wellington Silva não tem treinado com bola ainda. Sim. Né? Sim, vai ser o Wellington Silva ali. Eu tenho a ideia de que o Wellington Silva vai ser titular. Eu não quero... Em que função? Na do Camilo. Vai sair do Camilo. Na do Sacha, né? Na do Sacha. Tudo bem. Continua não mudando. Isso, quer dizer, característica... Só o atleta que muda. Mas o esquema tático, digamos assim, o número de jogadores marcando e o número de jogadores atacando... Mas é a pergunta que eu faço. O Inter quer mudar o estilo de jogo? Acho que não também. Pelo jeito, não. Pelo jeito que é. No discurso. É isso que dá pra falar. No discurso que é. Mas tem outro detalhe. Eu acho que o Internacional encontra que esse estilo de jogo não se encaixou na Série B, mas possa se encaixar na Série A. E daí pode ser um erro. Gente, Mas é o que eu tô falando. Olha o pepino. O Grêmio precisa de um dirigente de futebol. O Internacional precisa de futebol. O Internacional precisa se reencontrar como time de futebol. O Internacional hoje é tudo menos um time de futebol. Tá, mas tem um detalhe importante assim que eu vejo. Talvez o torcedor vai me criticar, né, e o Rogério em casa vai me aplaudir. Mas enquanto o Inter tiver e entender que o D'Alessandro é titular, o D'Alessandro atual, eu não estou dizendo que ele não mereça ser. O D'Alessandro é titular no Inter. Não, tudo bem, eu não quero tirar. Eu não quero. Deixa eu terminar. Calma, não fica nervoso aí. É um complô aqui contra não fica nervoso. Assim, ó. Ele hoje, D'Alessandro, só consegue fazer uma função, né, de maneira mais propícia para o time, que é essa centralizado, jogando mais perto do atacante. A gente viu como um segundo atacante não dá. Certamente você tendo um jogador centralizado atrás do atacante
vai ter que ter 2 extremos, ou jogadores de lado que recomponham de alguma maneira. Ou seja, não tem como mudar tanto aquilo quando que o você Rogério tem. não gosta, que é o atacante que marca o... O auxiliar de lateral. Então tem o seguinte, se você já tem um jogador com essa característica, você precisa recompor de alguma maneira. Você não vai esperar que o D'Alessandro vá ajudar o Damião e volte para ajudar na defesa. Isso aí, ok. Perfeito? Então automaticamente você vai ter que continuar tendo 2 jogadores de lado que ajudem. Ou seja, o esquema não vai mudar tanto enquanto você tiver um jogador dessa característica. Quando é que isso? Quando tu botar laterais consistentes. Mas aí com laterais consistentes, eu acredito. Não, mas aí tu vai jogar com um volante. Ou com meio campo, ou com meio-campistas fazendo às vezes. Pela tua tese, tu vai jogar com um meio campo, um Dourado, ou o Patrick, ou o Edenilson, ou os 2. Ou com 3. Com os 3 aí, tudo bem. Ou 3. Agora tu vai jogar com... Que 3? É isso que eu tô falando. Quais 3? Quem é o 3? O Dourado, Edenilson e Camilo, tá? Dourado, Edenilson e Camilo. Pra mim... Aí tu não vai ter. Pra mim tem um convidado que veio aqui na rádio, na TV, aqui no Virando o Jogo, há alguns dias. Não foi essa semana, foi semana passada, foi o Gabriel Corrêa. Eu concordo com o Gabriel. Eu ainda acho que o ideal é, para você parar de ter os auxiliares de lateral, né, que os secretários... 4-4-2. Não, o Edenilson lateral direito. É um jogador que marca, né? Meio-campista lateral direito. Um jogador meio-campista lateral esquerdo também. Mas tu abre um buraco ali. Eu acho que tu perde o melhor do Edenilson. meio. Bota o Elder tu tem que ter o Jorge Sainz. Mas tu perde o melhor do Edenilson se tu botar na lateral direita. Também acho. Mas talvez tu ganhe algo que nenhum dos laterais do Inter pode te dar. Tu Defesa. põe no lugar do Edenilson? O quê? Não, o Patrick. Pode botar o Patrick, o Fabinho. Qual foi o maior lateral direito que vocês viram jogar nos últimos anos? O Fabinho e Edenilson podem fazer aquilo, guardadas as devidas proporções, que Tietê e Jean fazem no Palmeiras. Tá? Meio e lateral. Ramiro e Edilson. Exatamente. Lateral de destaque no mundo brasileiro. Lateral? Daniel Alves. Tá. Daniel Alves não joga de meio campo? Eventualmente? Jogou naquela Copa do Mundo com o Dunga, né? Sim, mas... O Cafu não era meio campo no São Paulo e virou lateral? É. O Marcelo tem tempo no Real Madrid revezar. Não, mas assim, essa tua tese não é errada, ela é correta. Os principais laterais direitos do mundo hoje, eles eram meio-campistas. O Lan? Né? Felipe Lan era meia, virou lateral direito. O Valência do Manchester era ponta. Acho que até esse do Real Madrid, o próprio dele, o Carvajal era meia também. O próprio Bayern, utilizando do Kimmich ali pelo lado. Que é o volante. Mas enfim, ninguém está dizendo que não pode dar certo. Não é isso que é que tu não vai vestir um santo de espinho do outro. Isso, é isso aí. Não é que não vai dar certo. É que daí ele abre aí justifica a predileção do Internacional. Mas o Fabinho, por exemplo, vamos lembrar que o Fabinho, antes de se machucar, foi muito bem na lateral direito, né? Aí pode ser. O Fabinho, antes de se machucar, jogou muito bem na lateral direita. Muito bem na lateral direita do Inter em 2017. Se comparar com o Vink, por exemplo, foi melhor. Uma bola de feno foi muito bem. Não existiu. Bola de feno. Não existiu. Cláudio Vink foi suficiente, Júnior foi suficiente. O William, mesmo não querendo jogar, quebrou o galho ali. E o alemão? O William é da saudade, né? O William é da saudade. Sim. Com certeza. O William de 2017. E qual era a posição do William quando jogava na base? Volante. Então vai de encontro. Mas isso aí tá correto. Tá pra lá de comprovado. Tem Vink, tem... Tu precisa de qualidade, o Internacional tá carecendo de qualidade, o Internacional precisa jogar futebol de novo, gente. Para voltar a jogar futebol, nesse esquema ele tem que ter laterais que participem do jogo e não sejam carentes de cobertura. Eu desejo sorte pro Daí, porque ele vai ter trabalho. Vai ter muito Vai ter trabalho. E aí tem aquela coisa, né? Os jogadores compraram a ideia do Odair. Sim. Assim, compraram ele, querem ele, mas que é na saúde e na doença. Isso é que nem casamento. Às vezes, tu compra na saúde, mas quando chega na doença, tu vende. Só isso que eu queria dizer. Tu acha que não? Não, eu acho que quando chegar na hora da crise, eu não sei se... Eu já falei isso aqui também. Eu não sei se ele tem o tamanho. Sabe por quê? Qual é o problema? E me surpreendeu o Inter anunciar o Odair, que lá em Barueri, quando o Inter subiu, nós entrevistamos o Odair e ele disse que ele não estava pronto ainda para assumir. Não, ele se ajoelhou na beira do campo, um 0-0. Ele disse que ele disse que eu não estou pronto. Acho que mais uns 2 anos aqui, aprendendo, estudando. Passou uma semana e ele foi anunciado. E quem é que colocou ele lá no Internacional? Foi a convicção da direção do Inter. Isso que me apavora. Foi, será? Eu acho que o Odair pode ser salvo por uma coisa. Pode ajudar ele.
Não, só ele ganhar o trabalho dele. O cara não estreou no Gauchão, ele já quer salvar ele. Não, ele ser campeão gaúcho. Não, salvar no sentido do que eu estou falando. Eu estou prevendo uma coisa. É fácil opinar depois, eu vou opinar antes. Eu acho que ele vai enfrentar dificuldade. Mas se ele for campeão gaúcho, e ele tem grande chance, porque o Grêmio vai jogar 70% do campeonato. Tem grande chance. Aí ele ganha um fôlego. Tá. O Internacional precisa voltar a disputar. A voltar a almejar conquistar o que está disputando, vamos chamar assim. Perfeito. Jogou uma Série B sem almejar. Não queria ser campeão da Série B. Não concordo. Não conseguiu ser campeão da Série B. Não conseguiu. É diferente não querer. Não conseguiu. Perfeito, concordo. Não conseguiu. Eu vi muita barbeiragem no meio do caminho. Então o Internacional tem que voltar a ser o Internacional. Olha só quando é que o Grêmio vai estrear no Campeonato Gaúcho. Vamos pensar. 20 de... O Grêmio... Não, sexta rodada. 20 de fevereiro. A sexta rodada é quando? Segunda semana de fevereiro. Acontece que nessa segunda semana de fevereiro, o Grêmio vai ter 14 e 21 a Recopa, 27 a Libertadores. Tu acha que o Grêmio vai arriscar? Não vai. No meio disso aqui, botar... O Grêmio só joga o show em março, gente. Esquece. 11 de março tem Grenal. Então ali, pouco antes, o Grêmio vai jogar fevereiro, Recopa e Libertadores. E o campeonato do Grêmio em março vai ser o Grenal. Exatamente. Não, esquece. Vai fazer uns 2 jogos antes do Grenal, por exemplo, e aí bota força máxima no Grenal. Depois segura, vamos preservar lá para Libertadores de novo. E olha lá, força máxima no Grenal. Gente, circuito de corridas. Novidades na área esportiva do Sesc RS. Será ampliado o número de etapas do circuito de corridas 2018. Neste ano, o maior circuito de corridas de rua do estado chegará a 18 cidades. As provas ocorrem em Atlântida Sul, Caxias do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo, Camaquã, Rio Grande, Porto Alegre, Capão da Canoa, São Leopoldo, Passo Fundo, Guaíba, Santana do Livramento, Ijuí, Pelotas, Gramado, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul e Torres. Confira o calendário e faça sua inscrição no site sescifrs.com.br/circuito de corridas. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e o esporte é um deles. Aproveite. Vamos ao recado da Corsan. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Tá aí, todos pelo Rio Grande. Corsan, água é muito bom nesse verão, né? Pô. Pelo amor de Deus, quem fica sem água aí... Tá louco, né? E o trabalho... É um trabalho assim, ó, a gente não se dá conta, porque a água sai... O pessoal que mora, principalmente na Grande Porto Alegre, está nos assistindo aqui, ele recebe a água, né? Mas o trabalho que é feito e a gente às vezes não se dá conta do que a gente faz para os nossos mananciais, né? Sim. E a gente já estamos numa semi-estiagem, né, no estado. Então, sim, já temos há uma previsão para chover quinta agora. Vamos ver. O Pedro Soares mandou no Facebook aqui, ó, Adriano Imperador no Flamengo, com salário de 50 mil por mês, confere, pergunta ele. Não sei. Mas tudo é possível, né? Mas eu acho um erro. O Adriano Imperador é ex-jogador desde 2009, ou seja, faz mais ou menos 10 anos que ele é ex-jogador. As pessoas não se dão conta, né? A fibra muscular do jogador, toda a parte orgânica, ela em tanto tempo sem jogar, até recuperar é muito difícil. Pega outro exemplo que vai voltar a jogar agora, o Cláudio Pitbull. 4 anos parado, vai jogar o Campeonato Carioca. Qual é o time? Resende ou Boa Vista, um dos dois. Que idade deve ter o Pitbull? Não, 38 quase. Não, o Pitbull tem 35. 34, 35. Não é tão veterano, né? Mas 4 anos sem jogar. Mas 4 anos sem jogar bola. Tá louco. Falando de idade, né? Hoje é aniversário do nosso colega Zé Alberto Andrade. Um abraço pra ele. Grande abraço pro Zé. Um abraço pro Zé Alberto, de aniversário. Mais um capricorniano. Aliás, parece Zé. que todos os jornalistas da nossa lista. É tudo do início do ano, assim, mais ou menos, pessoal. Tudo do início do ano. Umas figuraças. Né? Agora, eu tô... Claro, o programa tá chegando no final, mas né, eu tô curioso para saber o que o Grêmio vai fazer na contratação de um centroavante. Porque, olha só, hoje é dia 9, né, de janeiro. Acho que o Grêmio vai anunciar um vice antes. Será? Eu concordo. Ou pode anunciar os dois juntos. Não, eu acho que vai anunciar, digamos que tenha fechado a contratação, vamos supor. Anuncia o vice. Mas seria bom. O vice anuncia o centroavante. Mas será que não seria bom? Já chega com a credencial de ter. Pode ser. Apesar de que o Dorico, para ele, seria muito bom, né? Sair com o centroavante. Não, eu acho que o trabalho vai ser o dele. Olha, eu saio e deixo o centroavante aqui pro Grêmio, pro ano que vem.
Ele até botou no Twitter há pouco aqui o Dorico Roman que não se preocupem que quando os tricampeões da América se reapresentarem, disse ele estará lá para se despedir e dar as dicas finais para o Renato, porque ele quer o Grêmio campeão de novo. O Renato ficou chateado, né, com a saída do... que querendo ou não, você vai criando um vínculo, né? E outra, modifica toda uma estrutura vitoriosa, né? Eu acho que o vice que vai ser anunciado vai ser realmente o Kevin Krieger. Acho que vai ser o Kevin Krieger. Desde ontem está muito forte o nome dele entre dirigentes, conselheiros. Olha, o Kevin ele tem uma coisa em comum com o Odorico. O temperamento forte. Temperamento forte. O Odorico teve, como a gente disse aqui no início, a grandeza e a sabedoria de administrar isso durante a gestão dele. Sim. Tanto assim que quando ele esteve aqui, eu até brinquei que eu achei a coisa mais bacana quando ele foi campeão, que ele disse que ia desbloquear todo mundo. Eu posso estar enganado. O Kevin tem alguma marca de experiência, assim, recente? No futebol, não. Mas ele é conselheiro do Grêmio há muito tempo. Ele é muita coisa. Ele trabalha no DTG do Grêmio, né? Sim. E foi o primeiro secretário a sair do governo Nelson Marques Júnior. Exato. Também. Por uma questão de temperamento. Uma questão de temperamento. E ele foi um dos coordenadores de campanha, né? O principal coordenador da campanha do Marquesan. Marquesan foi eleito, né? Não, foi. Mas não fez um bom trabalho até aqui. Bom. Trabalhou, na verdade, a minha dúvida é... O trabalho do Kevin foi... Era botar ele lá. Botar lá dentro. Tá bom. Bom, gente, chegando no final do programa, agradeço a presença de todos. Estaremos aqui amanhã, mesmo horário. Mesma hora, bate-canal. Dizem que o chefe volta. Virando o jogo. Banrisul, o grande Banco do Sul. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados nos estúdios da TVU. Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar fazem parte desse programa que tem personalidade própria. Revelações e novidades, bom humor e muita informação é o que você encontra no programa No Controle. Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido e recebe em até 12 horas. Do cartão de visitas ao banner. Aqui você escolhe a impressão e a gente entrega a praticidade. Acesse cliqueimpresso.com.br. Clique Impresso, uma empresa com a experiência e garantia de qualidade do Grupo Impressul. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Vencedores da TVU conta neste sábado a história de Gerson Seefeld. Ele é o diretor executivo da Central Sicredi Sul-Sudeste,
que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Gerson é natural de Nova Petrópolis, onde há 115 anos o padre suíço Theodor Amsterdam fundou a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Gerson, você nasceu no berço do cooperativismo e, portanto, de alguma forma, isso está no seu DNA, no sangue, né? Você foi de família, seu pai foi líder cooperativista. Conta um pouco da tua história. Bom, primeiro, acho que é uma grata satisfação e a oportunidade de poder estar aqui. E também dizer que essa história é uma história que passa gerações a gerações. 115 anos de história é algo que transcende várias gerações. Eu tive a oportunidade de, na minha atividade profissional e na vida familiar, de ter sempre um vínculo e uma história muito próxima das cooperativas e do movimento cooperativo. Então, estamos esse ano concluindo e fechando 115 anos de história do cooperativismo de crédito na América Latina, né? E meu pai sempre foi líder comunitário, foi dirigente da cooperativa Piá, foi alguém que sempre lutou pela agricultura familiar, né, pelo movimento de fortalecer as comunidades, né, de fortalecer o município, a cultura e o cooperativismo do município. Então é algo que a gente acredita e é um pouco do nosso DNA. Como é que foi a tua formação? Foi, digamos, a básica foi em Nova Petrópolis mesmo? Sim, na linha Brasil, né? Sim, na linha Brasil, né, no interior de Nova Petrópolis, né? Nasci lá, né? Nasci, na verdade, em Linha Gonçalves Dias, né? Que é uma pequena comunidade bem no interior de Nova Petrópolis, né? E, por outro lado, né, sempre estudei na minha infância na Escola Agrícola Bom Pastor, né? Me formei em técnico em agropecuária na Escola Agrícola Bom Pastor, né? Depois, mais tarde, eu fui cursar administração na Unicinos, né? E, claro, né, durante a jornada profissional, aí teve vários outros eventos de cursos, treinamentos, Universidade de Montreal, o Instituto ISE, em Barcelona, na Espanha, né? A Academia Alemã de Cooperativas, a ADG, em Montabaur, na Alemanha. Maneira que tu conheces sistemas de outros países também, não é? Sim, eu diria assim, eu tive a grata satisfação e a oportunidade de conhecer vários sistemas cooperativos de crédito em vários países do mundo, né? E eu diria que hoje o Sicredi, ele na verdade é algo que foi construído, né, em cima dos exemplos, dos bons exemplos dos sistemas cooperativos de outros países. Profissionalmente, tu começaste depois saíste da agricultura e trabalhaste numa cooperativa. O meu primeiro emprego, Afonso, foi na própria Escola Bom Pastor, né? Eu trabalhei 3 anos na Escola Bom Pastor, né, como administrador da atividade da granja na época, né? Depois dessa atividade, de 86 a 90, né, eu trabalhei na cooperativa Piá, né, como gerente do setor de supermercados, né? À época nós tínhamos 5 supermercados junto à estrutura da cooperativa Piá, né? E foi um período assim de grandes aprendizados, né? Só para você ter uma ideia, foi um período onde teve planos de congelamento de preços, né, do governo federal. Temos várias moedas. Várias moedas, né? Foi assim um período onde que foi uma escola, né? Eu diria que momentos onde que aqueles ensinamentos básicos da economia, da livre oferta, não funcionaram mais e o governo aplicava aplicava tabela de preços, congelava preços de arroz, de massa, de ovos, né? Ou seja, imaginem que quem hoje não viveu essa época não faz ideia do que isso era numa época de então, onde que a gente veio de uma alta inflação e se buscou, num plano de congelamento de preços, tentar conseguir controlar a inflação. Mas conseguiu? Teve algum problema? A cooperativa teve problemas? Não, acho que foi um período onde que a gente conseguiu superar as dificuldades e se passou